Bom dia para todo mundo, uma gratidão enorme de estar aqui em Campinas para falar com tanta gente querendo aprender. E hoje a minha palestra é sobre 3 hábitos para escrever CSS escalável. Isso veio um pouco dos últimos eventos que eu fui. As pessoas estão falando muito sobre JS, cada framework, como alcançar uma performance incrível com React e todas essas coisas. E eu mesmo já fiz algumas palestras só sobre JS. Mas está faltando um pouquinho de conteúdo sobre CSS e eu quis trazer isso para a Front em Campinas e espero agradar aí todo mundo. Eu sou Hugo Bessa, esse é o meu Twitter. Segundo a minha psicóloga, eu sou menos de 5% extrovertido. Então, assim, se eu ficar meio nervoso palestrando, me dê um desconto, por favor. E eu duvido também alguém descobrir onde eu nasci pelo meu sotaque. Essa eu acho difícil. Então, 360. Alguém consegue imaginar o que é? O que esse número tem a ver com CSS? 360 graus, sei lá, palavras, alguma coisa? 360 propriedades. Sabe, margem é uma propriedade, widget é uma propriedade. Cada uma delas forma o padrão do CSS que a gente usa. E 360 propriedades são hoje as propriedades disponíveis no CSS 3, a versão atual do CSS na maior parte dos browsers, certo? E nós usamos essas 360 propriedades para construir interfaces. Tanto o pessoal que está trabalhando com mobile, quem faz só coisa para desktop, de repente trabalha com interfaces que aparecem em TVs, ou qualquer coisa. Todo mundo precisa usar o CSS, se está escrevendo código para a web, para estilizar as interfaces. E de 360 propriedades, nós precisamos, e quem trabalha com CSS é pago para usar de forma inteligente, certo? Nós precisamos usar o CSS de forma escalável, porque não vão faltar tasks para alterar a interface. Eu não sei vocês, mas assim, sempre que entra um designer novo na empresa, a gente faz um projeto de redesign. Acho que o dono ele acaba ficando meio de saco cheio do estilo dos designers que estão na empresa, acaba contratando alguém que ele gosta e aí decide mudar a interface. Então, assim, no meu backlog lá da empresa deve ter umas 3 iniciativas de redesign que já foram planejadas. Algumas foram e viram a luz do dia, muitas ficaram só lá no Sketch ou no Photoshop. E aí também tem essas assim, né, que aparecem o tempo inteiro. Adicionar espaço entre botões na página de faturamento, ou qualquer coisa assim. Então, a nossa interface, a interface que a gente cria para os nossos produtos, está sempre mudando. Nunca é a mesma, certo? E no meio de todas essas mudanças, de todas essas tarefas, nós precisamos achar as boas práticas. Como implementar cada uma delas, como filtrar o que está ali no superficial, sabe? O designer pedindo para só aumentar o espaçamento do botão, mas será que a ideia dos designers não é mudar o espaçamento no site inteiro? Ou coisas assim. Então, dessas boas práticas e de todas as tarefas que a gente faz e vai evoluindo a interface, eu achei 3 hábitos. 3 hábitos que desde quando eu comecei, acho que foi 2013, eu venho aprendendo da maneira mais dura. Da maneira que você chega, depois de uns 3 ou 4 meses, criando aquele projeto novo que você tinha certeza que ia ficar maravilhoso, e aí descobri que precisa refatorar, tenta convencer o gerente de que precisa fazer do zero de novo. Só que fazer do zero de novo, da mesma forma, não vai adiantar de nada. Porque você vai cair, mesmo que seja talvez um pouco mais, com um pouco mais de tempo, de repente, depois de um ano, você ainda vai cair nos mesmos erros. Por isso, eu tentei achar
no meio de todos esses projetos que eu já trabalhei em agência, em startup pequena, em empresa gigante, mas dentro de todas essas tem esses 3 hábitos para escrever CSS que me ajudaram e me ajudam hoje a construir interfaces que eu talvez não tenha que refazer tudo daqui a um ano. Bom, aí se eu precisar, eu ia ter que voltar e fazer uma palestra de como esses 3 hábitos não funcionaram. Quando não temos um guia, alguma coisa que nos guia, assim, dentro da empresa, a cultura da empresa, ou então no relacionamento, os ideais entre as pessoas que estão se relacionando, quando não temos um guia, nós somos puxados para todos os lados. Cada dia a gente vai, um dia a gente vai para a esquerda, outro para a direita, outro para cima, para baixo, e quando a gente viu, não saiu do lugar. Porque cada coisa está puxando a gente para um lado, mas nós não fomos capazes de encontrar um guia que manteve a direção sempre para frente, para onde a gente quer ir. E a gente espera que todos os nossos esforços nos levem na direção correta, na direção que a gente quer chegar. E o que isso tem a ver com interface? Bom, esse é um sitezinho simples, certo? Ele começou, a gente pode imaginar que é um blog. Então, tem ali a parte central, um conteúdo. Aí você decide que precisa de uma sidebar para colocar links para as outras páginas, propaganda para gerar dinheiro, alguma coisa. Depois essa sidebar começa a ter vários outros componentes dentro dela. E aí depois você precisa de mais alguma coisa ali no cabeçalho da página, que daqui um pouco de tempo está dividindo espaço com a nova funcionalidade que foi implementada no blog. E daqui a pouco, essa interface não parece nada com o que a gente criou no começo. E como que dá para escrever CSS, sendo que a única coisa que a gente sabe é aquele primeiro passo? A gente não sabe como vai ser daqui a um ano. O design nunca vai parar de mudar. E é por isso que eu quero falar sobre esses 3 hábitos para escrever CSS escalável. O primeiro deles é abrir mão do posicionamento. Bom, com CSS e aquelas 360 propriedades do CSS, a gente pode basicamente colocar qualquer coisa em qualquer lugar, certo? Então, na interface, de repente, a gente decide usar a position absolute e aí coloca o top, o left, o right, o bottom, qualquer coisa e coloca cada elemento no lugar que a gente quer, exatamente. Eu já vi, essa é uma história real de agência. Um colega, ele pegou o arquivo que o designer mandou, colocou como background da página, fez um script JS para ele clicar e arrastar e criar as divs no lugar onde estava no design. E aí, esse JS gerava o position absolute, top, left e tal. Cara, quando ele mostrou esse site para o designer, ele falou, esse é o melhor desenvolvedor front-end na face da Terra. Tá perfeito! Tá perfeito! Agora não me falem o que aconteceu quando pediram para ser responsivo. Eu acho que deu problema. Sabe que eu nunca mais ouvi desse cara, né? Não sei porquê. Quanto mais controle do posicionamento, menos reutilizável. A gente aprende isso de um jeito ou de outro, certo? Eu acho que do pessoal que vem em evento da comunidade, ninguém fez um site desse jeito, né? Usando position absolute, top, left e tal. E se você fez, acho que depois dessa palestra talvez você pare de fazer. Então, o CSS, ele já vem, o CSS, o HTML, o JS, eles foram criados já com a ideia do que a web conteúdo, uma diversidade enorme de navegadores e uma forma diferente do desenvolvimento de, por exemplo, aplicativos para desktop ou iPhone. A galera do iPhone, na época lá do iPhone 4 ainda, que o iPhone só tinha um tamanho de tela, você podia fazer uma interface lá com position left, sei lá qual que é o equivalente no iOS, mas você podia fazer, não ia mudar nunca o tamanho da tela.
Só que até lá, isso deu problema, né? Hoje em dia, quantos tamanhos de tela tem? Os aplicativos eles são desenvolvidos tanto para iPhone quanto para iPad, daqui a pouco eles vão estar no Mac também. Então, quanto mais controle do posicionamento a gente tem, menos reutilizável o nosso código é. Para começar aqui os exemplos, eu trouxe esse componente simples. Por componente, eu estou pegando essa frase ali, essa palavra meio do React, de outros frameworks, mas componente eu quero dizer só HTML, CSS e JS. Nesse caso, eu acho que nem precisava de JS. Mas esse conjunto eu estou chamando de componente. Pode ser em qualquer framework ou sem framework. Essa figura, certo? Essa figura ela tem basicamente 3 coisas, certo? Um título, uma legenda e uma imagem. E tudo que esse componente precisa se preocupar quanto a CSS é o que está dentro dele. Como estilizar a imagem, como estilizar o título e como estilizar a legenda. E essa figura é usada em vários contextos diferentes. Um exemplo seria uma galeria, certo? Só que a gente não sabe exatamente onde essa figura vai ser usada. Nós implementamos primeiro esse componente figura, e se nós tivéssemos feito ele especificamente para esse caso de uso, a gente já ia ter que refatorar aqui. Porque, nesse caso, o designer, ou sei lá, qualquer coisa, a interface precisa que a imagem tenha uma proporção diferente, um tamanho diferente, e reaja a esse novo ambiente que ela está. Estilizar componentes de fora para dentro os torna mais reutilizáveis. Porque você só se preocupa com tudo que está dentro de você. No caso da figura, a imagem, o título e a legenda. Certo? Então, essa parte de fora não é responsabilidade do componente de figura. Só a parte de dentro. Opa, passou um pouco. E aí, naquele exemplo da galeria, pode ficar um pouco difícil de entender essa ideia de abrir mão do posicionamento. Mas eu vou trazer um exemplo de uma coisa que aconteceu nos últimos meses comigo. Eu estou trabalhando na empresa que eu trabalho há pouco tempo, menos de um ano, e eu comecei um projeto novo. E nesse projeto, os botões tinham um espaçamento entre eles, padrão. E esse espaçamento era adicionado com esse seletor, ponto botão mais ponto botão. Então, isso basicamente seleciona todos os botões que vêm depois de um. Então, alguém escreveu CSS, viu aquela interface lá que o designer mandou, escreveu CSS, ponto botão mais ponto botão, adicionou uma margem e está tudo certo. Só que não, porque daqui a pouco pediram para colocar um link do lado do botão. A gente não quer que os dois tenham o mesmo peso, então vamos colocar um link. Já quebrou. E aí, o que você faz? Coloca lá ponto botão mais ponto botão, e aí põe vírgula, ponto botão mais ponto link, vírgula, ponto link mais ponto botão, vírgula, sei lá mais o quê. Fica difícil você tentar controlar o espaçamento dos componentes de botão de dentro para fora. Mas se a gente inverter e voltar no exemplo da galeria, e se a galeria que escolhesse qual é o espaçamento entre esses elementos? Para a figura, não ia importar se você decidir usar float, flexbox, grid CSS ou qualquer uma outra técnica de layout que o pessoal invente daqui algum tempo. E já tem umas vindo, coisas interessantes no CSS. Mas nada disso importa para a figura, porque se você implementar o componente focando no que tem, focando de fazer ele ter as suas responsabilidades só de fora para dentro, tudo que está dentro dele, qualquer alteração em como a galeria mostra esse espaçamento não vai necessitar uma alteração no componente de figura. Beleza, esse foi o primeiro hábito. O segundo é abrir mão do tamanho. De novo, voltando lá na figura. Se a gente implementar essa figura, por exemplo, com widget 200 pixels, porque ela tem 200 pixels nesse caso de uso, que foi o primeiro lugar onde a gente precisou implementar o componente. Já não ia funcionar aqui. Agora, a gente tem figuras que tomam um espaço maior, tanto na largura quanto na altura.
E se o nosso widget fosse 200 pixels, a gente ia ter que voltar lá na figura, só porque alguém que quer usar a figura precisa dela maior, e colocar um seletor adicional para mudar, para ele ser widget 400 ou alguma coisa. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que seria o widget 100%. Então, o nosso componente figura, ele fala, beleza, eu vou deixar com que quem está me utilizando toma todo o espaço que quiser que eu tome. É meio difícil fazer isso hoje em dia, porque nós ainda não temos container queries no CSS. E o que é essa container query que eu estou falando? Seria, nesse exemplo, uma página, certo? Com a nossa sidebar e o conteúdo principal, com os blocos dentro desse conteúdo principal. No cabeçalho, de repente, nós decidimos que um estilo específico seja aplicado, por exemplo, sei lá, mudar o espaçamento entre as coisas que tem dentro, ou alterar o tamanho do título. Mude conforme esse elemento tenha 300 pixels, ou seja, menor do que 300 pixels. Porque se alguém decidir adicionar um outro do lado e esse acabar tendo, sei lá, 200, a gente quer que ele seja diferente. Não tem isso no CSS hoje. Por diversas formas, essa container query, e o exemplo que eu usei aqui de código é só um exemplo, não tem nada parecido com isso hoje. Não foi possível implementar a container query porque tem vários outros problemas se você fala que aplica esse estilo quando eu sou menor do que 200 pixels. E aí você fala, agora tenha 300 pixels. Pronto, entrou num loop infinito e aí não tem mais como resolver o CSS. Por causa desse tipo de limitação, ainda não temos container queries. Para resolver esse problema específico de ter elementos que tomam um espaço que você não sabe qual é, a gente pode usar seletores seletores que deixam ele com estilos diferentes. Então, quem utiliza aquele componente dentro, fala, eu quero que você seja do tipo mais fino, ou seja do tipo mais largo. E aí, vale frisar, uma solução técnica sempre tem desvantagens. Então, se você adota o hábito de abrir mão do tamanho, vai ter uma desvantagem com isso. Não é sempre que esse hábito você vai conseguir aplicar, e não é sempre que isso funciona. E também para o oposto, se você decide que tudo tenha 200 pixels, isso também não vai funcionar em todos os casos. Então, isso só mostra, de novo, mais uma vez, que toda solução técnica tem desvantagem. Se alguém vir aqui palestrar com a maior confiança do mundo, 100% extrovertido, fez todo mundo rir a palestra inteira, e fala que uma coisa é perfeita, dá uma olhada, porque provavelmente a pessoa ainda não usou aquilo suficientemente para achar as desvantagens. Ou então quer te esconder porque está tentando te vender alguma coisa. Bom, terceiro hábito, deixar o conteúdo fluir. Conteúdo é o centro de quase todas as interfaces que a gente faz. No nosso exemplo do blog, o conteúdo é basicamente o site. O site só existe para o conteúdo ser mostrado para as pessoas. E o conteúdo é meio sacana às vezes, assim. Por exemplo, tem essa rua aqui na Áustria que chama Maria-Hilfer-Straße. Isso é uma palavra só, ela não... É só isso, é o nome da rua. Isso significa, tipo, Rua da Maria Hilfer. Só que a galera que fala alemão tem mania de juntar tudo numa palavra só e falar rapidão que você não entende nada e também não consegue escrever. E as próprias palavras, se vocês verem, cara, é impressionante. Deixa eu ver se tem um pointer aqui. Aqui. Tá vendo essa palavra aqui, ó? U-Bahn, Station, até aqui embaixo ela é uma palavra só, cara. Agora, o conteúdo, a galera trabalhando com internacionalização aí sabe das dores. Então, a gente precisa lidar com esse conteúdo, certo? Então, aqui nós temos de novo o nosso componente figura. Chicago, The Windy City. Agora, ei front-end, adiciona aí uma descrição aí de Chicago, já que a imagem é maior. Pá, quebrou. Não cabe aquela descrição porque a gente implementou a legenda para ser só uma linha. A gente imagina que ela era pequena. Botão. Try it free now and win a t-shirt.
ou qualquer coisa assim. Eu já vi uma galera de marketing querendo colocar o nome do botão gigante assim, e aí simplesmente começava a quebrar tudo, porque a galera tinha usado o line height para centralizar, e aí a segunda linha era tipo embaixo do botão que estava embaixo desse. Eu acho que talvez já aconteceu isso com alguém, mas comigo isso já aconteceu muito, principalmente antes do Flexbox. E aí como lidar com esse conteúdo que é dinâmico, que a gente não tem como controlar? Imagina que a gente faz um blog para outra pessoa. Você não tem como controlar e falar para ela, olha, você não pode usar palavras que têm mais do que 10 letras, ou qualquer coisa assim. Tem duas abordagens. A primeira é a abordagem controlada. Essa aí é quando você quer ter a interface do jeito que você implementou. Então, nesse exemplo, a nossa legenda teria 3 pontinhos lá no final. Ah, você tentou colocar um conteúdo maior? Não vou deixar não, aqui não. Mesma coisa vale para o botão. Aí, cara do marketing, você vai ter que maneirar aí. E aí você já fala para a pessoa, olha, se você for fazer o blog em alemão, eu não vou fazer. Então, não quero trabalhar com você. Essa abordagem pode nos forçar a refatorar tudo se o conteúdo mudar, certo? Imagina que agora todas as legendas são grandes. Pô, ferrou, o seu cliente não vai gostar que todas elas têm 3 pontinhos e ninguém consegue ler tudo que tem lá. Aí lá vai você, uma nova task no backlog. Ah, vou ter que mudar esse CSS. E aí se você fez de um jeito estranho lá com o Position Absolute, aí, putz, como é que eu faço? Porque agora é dinâmico, não tem as linhas que eu sei. Dá trabalho. Mas é uma abordagem. E tem a abordagem fluida também, que é, aumenta a quantidade de linhas que tem o texto, joga o título mais para cima. E aí, nesse caso, a gente podia usar Flexbox, e alinhar os itens para o final do elemento, e fazer ele crescer de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, beleza. No caso do botão, põe 2 linhas. É meio chato de implementar um botão assim, mas dá. E no caso do Maria Refstrasse, a gente pode colocar que, se eu vejo que o conteúdo tem muitas letras, palavras muito grandes, eu diminuo o tamanho da fonte. Pode ser uma solução. Pode ser assustador também não ter o controle de como a sua interface vai aparecer. Porque se você deixa o conteúdo alterar toda a sua interface, acabou. Você não consegue mais saber exatamente como a interface vai estar dado algum conteúdo. Mas o CSS, ele tende por essa fluidez. Alguém aqui já começou um protótipo de um site novo só com HTML? Eu fiz isso uns dias atrás. Escrevi só o HTML. Não queria escrever CSS nem JS, queria só fazer o bem semântico, bonitinho, tentar deixar bem acessível, cheio de atributos e tal. Quando você entra na página, está lá o conteúdo, não tem nada vazando da tela, pulando. Os browsers e os padrões de HTML, CSS, JS até também, eles tendem a fazer com que a tela se adapte ao conteúdo. Então, um quiz. Aqui são 5 elementos, Flexbox, certo? Você diria que todos eles têm as mesmas propriedades, ou que cada um está setando o tamanho de um tamanho diferente? Eu não vou fazer ninguém levantar a mão, nem vir aqui em cima do palco, eu não gosto disso. Eu sou introvertido, já falei. Mas aqui não tem nada. O Flexbox, por si só, nos valores padrões das propriedades do Flexbox, ele define que o tamanho do elemento é proporcional ao tamanho do conteúdo máximo esticado. Então, se você tem um container que tem só uma palavra pequena e outro que tem várias palavras, os próprios valores padrões já deixam esse conteúdo mais adaptado. Isso eu vi lá na Smashing Magazine, vale muito a pena ler todos os posts dessa série, que eu aprendi muito sobre Flexbox lendo isso. Bom, tem uma terceira abordagem também, que é a fluida controlada. É meio que assim, você também não quer deixar que tudo possa alterar a sua interface, mas você também não quer limitar demais o conteúdo. O que você faz? Usa algumas propriedades que podem dar ali alguns limites, um caminho,
seria mais ou menos como guiar um rio, não tentar colocar uma barragem na frente dele. Então, Overflow Wrapper Breakaword seria um jeito de fazer aquele título lá, Maria Hilfestrasse, tomar 2 linhas, mesmo que seja só uma palavra, MinWidget 200, MaxWidget 700, para evitar que as coisas também se estiquem muito e tal. E aí, além da terceira abordagem que eu não tinha falado, tem um quarto hábito também, que é desenvolver seus hábitos. Cada projeto é único, cada time é único. É por isso que tem um monte de consultor ganhando dinheiro. Senão, tinha só uma pessoa que já fez lá o super software que todo mundo usava. Mas não existe isso. Cada projeto tem as suas próprias limitações. Vamos supor, se o meu blog é só em português, eu nunca vou... É difícil ter uma palavra lá daquele tamanho, então eu não preciso me preocupar tanto com aquilo. Agora, se o meu projeto necessita atender 50 países diferentes, como sites como o Booking, que tem tradução em quase todas as línguas de onde eles têm hotéis, ou seja, muitas. Eles precisam ter uma outra abordagem, seguir outros hábitos. O CSS é muito poderoso. Eu já falei que ele tem 360 propriedades, só as que são da padrão, da versão atual. De total, eu acho que tinha mais, tinham 370 e poucas, mas que algumas já foram removidas. Então, voltando aqui. Então, seguir esses 3 hábitos que eu falei, e o quarto também, de abrir mão do posicionamento, abrir mão do tamanho e deixar o conteúdo fluir, seguindo essas coisas, você provavelmente vai já implementar alguma coisa, um site menos suscetível a grandes refatorações e nem sei se a palavra certa é refatoração, mas tudo bem. E evitar dor de cabeça. Só para relembrar um pouco do que eu falei, evitar estilizar de dentro para fora, então evitar adicionar margem nos elementos. Margem é quase sempre uma coisa que você não quer usar. O padding muito provavelmente resolve o seu problema e não vai te dar dor de cabeça por causa disso. Então, focar no que está dentro, porque isso torna os nossos componentes mais reutilizáveis e aí você não precisa se preocupar tanto em que ele seja usado em contextos diferentes. Navegar por todas essas tarefas que você faz, todas as vezes que você teve que refatorar um elemento e tentar achar os seus hábitos, tentar achar as coisas que você faz que tornam ou que solucionam esses problemas que você passa. Lembrar que uma solução técnica sempre tem desvantagens, nunca é perfeito. Não vão faltar tasks para você alterar a interface. E, depois de tudo isso, compartilhar o aprendizado com o seu time é bastante importante. Hoje, eu estou compartilhando isso com vocês aqui no Frontin Campinas. Mas o conteúdo dessa palestra, eu basicamente peguei de uma vez que eu comecei a revisar vários PRs que as pessoas estavam implementando CSS que não seguiam esses hábitos. E eu nem tinha pensado nesses hábitos e listado e conscientemente seguido todos eles. Mas eu comecei a tentar entender, porque entrou um pessoal mais novo na empresa, comecei a tentar entender por que eu não implementava as coisas daquele jeito e por que eu achava que estava errado, ou que podia melhorar. E aí, escrevi um post bem parecido com o conteúdo que eu tenho aqui e publiquei internamente. Então, sempre que alguém mandava um PR que não seguia alguma dessas coisas, eu mandava lá um link para aquele post. Pô, olha aqui, ó, eu estou explicando por que talvez essa abordagem não é a ideal e tal. E isso amadureceu muito o time. E o pessoal começou a escrever sobre as coisas deles. Os hábitos de JS, os hábitos de HTML, os hábitos específicos de React que a gente usa na empresa. E esse compartilhamento de conteúdo agregou muito ao time. E é uma coisa que fica lá mesmo quando as pessoas saem. Então, vale a pena passar pelo esforço de documentar, porque fica mais claro para você e ajuda toda a sua empresa. E se a sua empresa está indo bem, eles te dão um aumento. Eu espero, pelo menos, estou esperando meu aumento. Então, eu trabalho para a Telnix.
A Telnix é uma empresa de telecomunicação americana. O escritório principal deles é lá em Chicago, por isso que tem algumas fotinhas aí. Eu depois vou apresentar isso para o pessoal da empresa, aí eles vão gostar de usar a cidade deles. E nesse link, a gente tem várias vagas abertas, e também tem um formulário para você aplicar mesmo que não tenha uma vaga aberta. Eu acho que hoje nós fechamos a vaga de front-end, mas ainda está aberto lá para você aplicar, mesmo sem a vaga aberta. Mas também tem várias outras. De repente tem gente de back-end, a gente usa lá Python, Elixir, Ruby, e tem várias coisas que você pode tentar entrar lá na empresa e trabalhar com a gente. Obrigado, Campinas, por me receber e por me dar o espaço para falar com todos vocês. A Keila não falou, eu acho que alguém tinha falado com ela para falar, não sei o quê. Mas assim, eu não conheço quase ninguém aqui em Campinas, certo? E eu tenho que almoçar daqui a pouco, porque eu estou morrendo de fome. Então, assim, eu adoraria recomendações de restaurante, e eu adoraria que pessoas que também não conhecem ninguém aqui, ou que estão super tímidas aí, sem grupo, e ficou olhando para o céu que está bonito lá fora durante o coffee, para a gente ir junto almoçar. Eu vou ficar ali fora e pode falar mesmo comigo. Então é isso, muito obrigado, e espero voltar aqui outra vez.